novo processador da Qualcomm para smartphones caros responde pelo nome de Snapdragon 865. Ele tem suporte para conexões 5G de mais de 7 gigabits por segundo, até 25% de aumento de desempenho e poder suficiente para lidar com câmeras de 200 megapixels, que filmam em resolução 8K ou gravam continuamente em slow motion a 960 quadros por segundo, sem limite de tempo. Eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog, diretamente do Havaí, onde a Qualcomm está apresentando o seu novo chip, e nos próximos minutos eu conto tudo o que você precisa saber sobre o Snapdragon 865. Assim como o Snapdragon 855, o Snapdragon 865 tem uma CPU octa-core. A Qualcomm continua com a estratégia de núcleo Prime para não prejudicar a eficiência térmica do chip e manter o desempenho por mais tempo em jogos e outras aplicações pesadas. Por dentro, ele tem 4 núcleos Cortex A55 de 1,8 GHz para tarefas mais simples, mais 3 Cortex A77 de 2,42 GHz para aplicativos que demandam mais desempenho e um único Cortex A77 que atinge a frequência mais alta de 2,84 GHz. Esse núcleo especial ele é usado em potência máxima só em casos mais extremos para não esquentar demais o chip, o que poderia trazer problemas de desempenho por causa do estrangulamento térmico. A Qualcomm decidiu não inventar muito em cima do design padrão da ARM. O conjunto de CPU é chamado de Kryo 585, mas os núcleos são os Cortex A77 e Cortex A55 sem nenhuma otimização específica. Ainda assim, a Qualcomm fala em 25% de aumento de desempenho em comparação com a geração passada, em parte devido ao novo processo de fabricação de 7 nanômetros da TSMC, que é o mesmo usado no Apple A13 Bionic. O processador de sinal de imagem, o ISP, normalmente recebe pouca atenção, mas a Qualcomm destacou bastante o Spectra 480 do Snapdragon 865. Ele ficou bem mais poderoso e pode adiantar um pouco do que a gente vai ver nas câmeras dos smartphones caros lançados em 2020. O número mais comentado, de longe, foi a capacidade do Spectra 480 de processar 2 gigapixels por segundo. Na prática, isso significa que as fabricantes de celulares poderão colocar sensores de imagem para tirar fotos de até 200 megapixels. O sensor de 108 megapixels da Samsung já está sendo usado em smartphones premium e teve bons resultados, então a guerra de resolução deve continuar por mais um tempo. Segundo a Qualcomm, mais pixels são úteis para dar zoom digital sem perdas, por exemplo. Em filmagem, o Spectra 480 adiciona novas possibilidades também. A mais simples é a gravação em 4K HDR pela primeira vez com Dolby Vision e a captura de fotos de 64 megapixels ao mesmo tempo. Ou seja, você não fica mais limitado à resolução do vídeo. E também tem como filmar em 4K a 120 fps ou indo além em 8K a 30 fps, o que deve ser útil daqui a alguns anos, né? Quando as TVs 8K estiverem mais em conta, já que o chip só suporta celulares com telas 4K. Mas talvez a mais impressionante possibilidade seja a gravação em câmera lenta de 960 fps sem limite de tempo. Até então, os fabricantes tentavam resolver essa limitação na capacidade de processamento com gambiarras, como reconhecimento de objetos. Então, todo o vídeo era gravado em 60 ou 120 fps e só quando o movimento rápido era detectado, uma fração de segundo era registrada em 960 fps. A resolução continua em 720p, mas a gente já tem um grande avanço aqui, né? Falando de 5G, o Snapdragon 865 tem suporte para 5G sim, mas ele não traz um modem de celular integrado. As fabricantes de smartphones elas precisam incluir o Snapdragon X55. E esse modem X55 ele atinge 7,5 gigabits por segundo de download e 3 gigabits por segundo de upload quando opera nas frequências sub-6, como os 3,5 GHz, que serão usados no Brasil, e nas ondas milimétricas ou millimeter wave. Ele também se conecta a redes 4G com até 2,5 gigabits por segundo de download.
A Qualcomm destacou duas tecnologias presentes no modem X55. A agregação de portadoras, que melhora as taxas de transferência ao se conectar à rede 5G de múltiplas frequências, e também o Dynamic Spectrum Sharing, o DSS, que ele compartilha o espectro das atuais redes 4G para o 5G, dependendo da demanda, aumentando a disponibilidade da nova tecnologia. A empresa tentou ser otimista quanto ao alcance do 5G. Em Frankfurt, por exemplo, a estimativa é de que as operadoras já poderiam fornecer aproximadamente 96% de cobertura de 5G em ambientes externos, sem necessidade de instalar torres em locais novos, ou seja, apenas atualizando os equipamentos existentes. Só que o 5G ainda não está muito desenvolvido, né? No Brasil, o leilão de frequências corre o risco de atrasar para o último trimestre de 2020 devido a possíveis interferências com a TV aberta via satélite. E nos Estados Unidos, onde a operadora Verizon já fornece 5G em ondas milimétricas, a cobertura na cidade de Nova York, por exemplo, se restringe basicamente a ruas e calçadas. Como as frequências são muito altas, né, de 28, 39 GHz, a penetração de sinal é menor, o que torna bem difícil cobrir ambientes internos com qualidade. De qualquer forma, como o Snapdragon 865 é praticamente casado com o modem Snapdragon X55, os celulares com esse processador deverão ser todos ou quase todos compatíveis com o 5G, diferente do que aconteceu com o Snapdragon 855, né, que já vinha com o modem 4G integrado e deixava o 5G totalmente opcional. Você provavelmente só vai conseguir usar 5G no Brasil a partir de meados de 2021 e apenas nos centros das grandes cidades, mas pelo menos seu celular vai estar preparado, né? Aliás, é curioso que o Snapdragon 765, que é um processador voltado para celulares mais em conta, seja o primeiro da Qualcomm com modem 5G integrado. E ainda com relação à conectividade, o Snapdragon 865 tem um chip batizado de Fast Connect 6800. Ele suporta redes Wi-Fi 6 com velocidades de até 1,8 gigabits por segundo. E também um novo codec aptX Voice. A promessa é de qualidade de voz cristalina em ligações telefônicas por Bluetooth 5.1. Mas é claro que você também precisa de um fone de ouvido sem fio compatível com a nova tecnologia. E para quem joga muito no celular, o Snapdragon 865 traz um novo processador gráfico, a Adreno 650, que promete 25% mais desempenho e 35% menos consumo de energia em relação à geração passada. Os celulares com essa GPU, eles poderão rodar games em HDR em telas com taxa de atualização de 144 Hz, se os desenvolvedores fizerem as adaptações necessárias, claro. A Qualcomm também incluiu o que ela chama de recursos de nível de desktop. A característica mais curiosa é que o Snapdragon 865 terá drivers de vídeo atualizáveis. As novas versões elas serão liberadas pelas fabricantes de smartphones por meio da Play Store, o que teoricamente pode trazer melhorias de desempenho para jogos lançados no futuro. Outros nomes bonitos são o Snapdragon Elite Gaming, que adiciona recursos como controle de latência, otimização de áudio para fones Bluetooth, suporte à renderização de conteúdo em HDR10 e extensões anti-trapaça, e o Snapdragon Game Performance Engine, que gerencia a operação da GPU para manter a taxa de quadros constante por mais tempo. A Qualcomm sempre anuncia o Snapdragon topo de linha no final do ano, e na prática o evento funciona como uma prévia do que a gente vai ver nos smartphones do ano seguinte. O Snapdragon 855 do ano passado, ele permitiu avanços em inteligência artificial, leitor de impressões digitais ultrassônicos sob a tela, filmagem com desfoque de fundo em tempo real e outras novidades. Já o Snapdragon 865, ele é claramente focado em 3 pontos: câmera, 5G e games. É bem provável que os grandes celulares de 2020 destaquem suas fotografias de altíssima resolução, os vídeos gravados em 8K, a conexão rápida para games online e as telas com taxa de atualização mais alta, né? 60 Hz deve ser coisa do passado, pelo menos no segmento premium. É fato que 5G ainda não é realidade no Brasil, mas as novas redes serão instaladas pelas operadoras durante o tempo de vida de um smartphone com Snapdragon 865. Então, é importante que os aparelhos já estejam prontos, né? Alguém tem que dar o primeiro passo. Os primeiros celulares com Snapdragon 865 serão lançados já no primeiro trimestre de 2020. Por enquanto, 5 empresas confirmaram que vão usar o chip nos próximos lançamentos: Xiaomi, Motorola, Nokia, Oppo e Meizu.
boa parte dos aparelhos deve aparecer até o final de fevereiro, quando acontece a feira MWC Barcelona. E esses foram os detalhes do Snapdragon 865, o novo processador premium da Qualcomm. E aí, o que vocês acharam? Qual recurso vocês acharam mais legal? Ficaram impressionados com alguma novidade? Deixa suas impressões aí nos comentários e um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. E, se você só acompanha a gente pelo site, se inscreve aqui no canal do YouTube, que sempre tem vídeo novo. Eu sou o Paulo Riga, diretamente do meio do Oceano Pacífico, e todas as novidades você confere lá no Tecnoblog. Até a próxima. Tchau!